Olá, amigos e amigas do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que estejam bem, estejam em paz, gozando de saúde e animados para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje no capítulo 5, item 19, que tem como título O Mal e o Remédio. Vamos começar mandando um pensamento amoroso para aqueles que estão passando por situações de desespero, de sofrimento, que eles possam se abrir para a espiritualidade maior e que com certeza serão ajudados e consolados em suas dores. Vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos mentores, pedindo que eles abram os canais do nosso entendimento para que possamos entender melhor as palavras do Evangelho e ajudar os sábios, com esses sábios conselhos a enfrentar os obstáculos da nossa vida no dia a dia. Comecemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O item do Evangelho de hoje é uma instrução de Santo Agostinho, que veio nos explanar sobre o nosso sofrer e o remédio que seria a confiança na providência divina. Em nossa pesquisa para o estudo de hoje, fomos ao Kardecpédia, que nos indicou o Livro dos Espíritos na questão 487, em que Kardec pergunta: qual é a natureza dos males que mais causa angústia nos espíritos? É o mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo, vossa dureza de coração, tudo se origina disso. Foi a resposta dos espíritos. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as atribulações são um meio de progressão, se preocupam mais com as causas morais que nos distanciam do que os males físicos, que são passageiros. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, os considera uma crise momentânea que deve salvar o doente. Ele compartilha dos nossos sofrimentos como compartilhamos com os de um amigo, mas para ver sobre as coisas sob o ponto de vista mais justo, ele os aprecia de forma diferente da nossa. E enquanto os bons levantam-nos a coragem no interesse no nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero para assim comprometermos. Outro livro indicado foi a Revista Espírita do ano de 1860, no mês de janeiro, sobre o título Conselhos de Família. Vamos observar que foram 5 sessões diferentes no castelo de Pittsburgh, na casa de uma família espírita. A primeira sessão, perguntaram ao espírito protetor da família se consentia dar alguns conselhos aos membros da família, e ele respondeu: sim, que tenham confiança em Deus e que procurem instruir-se quanto às verdades imutáveis e eternas que lhe ensina o livro divino da natureza. Na segunda sessão, ele começa assim: boa noite, meus filhos. Se me amais, procurai vos instruir, reuni-vos frequentemente com esse pensamento. Ponde vossas ideias em comum. É um excelente meio, porque não se comunicam em geral, senão as coisas que se creem boas. A união dos corações é a fonte mais fecunda de felicidade.
E se muitos são infelizes, é porque procuram a felicidade, senão só para eles. Escapam-lhes precisamente porque não creem encontrá-la, senão no egoísmo. Ora, se a justiça fosse praticada entre os homens, o mais afortunado seria aquele que houvesse cumprido a maior soma de boas obras. Se, portanto, quereis vos tornar ricos, meus filhos, fazei sempre boas ações, pouco importam os bens do mundo, não é a satisfação da carne que é preciso procurar, mas a da alma, aquela que não tem senão duração efêmera, e esta é eterna. Na terceira sessão, ele fala: sim, meus filhos, eis-me aqui, tendes confiança em Deus, que não abandona jamais aqueles que fazem o bem. O que credes o mal frequentemente não é senão em relação às vossas concepções. Frequentemente também, o mal real não vem senão do desencorajamento que ocasiona uma dificuldade e que a calma de espírito e a reflexão poderiam evitar. Refleti, portanto, sempre, e como já vos disse, reportai a Deus. Quando provais alguns desgostos, longe de vos entregardes à tristeza, resisti, ao contrário, fazei todos os esforços para dela triunfar, pensando que nada se obtém sem dificuldade e que o sucesso frequentemente vem cheio de dificuldades. Invocai em vossa ajuda os espíritos benevolentes. Eles não podem, como se vos ensina, fazer boas obras em vosso lugar, nem nada obter de Deus por vós, porque é preciso que cada um ganhe por si mesmo a perfeição a qual todos estamos destinados, mas eles podem vos inspirar o bem, vos sugerir uma conduta conveniente e vos ajudar em seu concurso. Eles não se manifestam ostensivamente, mas no recolhimento, escutai a vossa consciência, lembrando-vos os meus precedentes conselhos: confiança em Deus, calma e coragem. Na quarta sessão, ele começa: boa noite, meus filhos. Sim, é preciso continuar as sessões até que um médium se manifeste para substituir aquele que deve vos deixar. Seu papel de iniciador entre vós está cumprido. Continuai o que começastes, porque vós também servireis um dia a propagação da verdade que proclamam, neste momento, as manifestações ditas dos Espíritos. Persuadi-vos, meus filhos, de que se entende em geral por espírito na terra, não é espírito senão para vós. Depois que esse espírito ou alma está separado da matéria grosseira que o envolve, para vós ele não tem mais corpo, porque os vossos olhos materiais não podem vê-lo. Mas ele é sempre matéria, relativamente àqueles que são mais elevados do que ele. Para vós, meus filhos, vou fazer uma comparação muito imperfeita, mas que, todavia, poderá vos dar uma ideia da transformação que impropriamente chamais de morte. Figurai-vos numa lagarta que vedes todos os dias. Quando o tempo de sua existência decorreu, ela se transforma em crisálida. Passa ainda um tempo nesse estado. Depois, chegado o momento, ela se despoja do envoltório grosseiro e dá nascimento a uma borboleta que voa. Ora, a lagarta, deixando sua natureza grosseira, representa o homem que morre. A borboleta
representa a alma que vai para o céu. Mudou de matéria, mas ainda é material. A lagarta, se raciocinasse, não veria a borboleta que, todavia, saíra da carapaça apodrecida da crisálida. Portanto, o corpo não pode ver a alma, mas a alma envolvida de matéria tem consciência de sua existência. A eternidade se compõe de 2 períodos. O da prova, que poderia se chamar de incubação, e o da eclosão, ou entrada na vida verdadeira, que chamais a felicidade dos eleitos. 5ª sessão. Aí ele se despede, fala de sua satisfação de ver aquelas pessoas que começam a refletir sobre os conselhos dele e e encerra: aperfeiçoai-vos sempre. Vós o fareis somente quando isso estiver no tempo. Aqueles para quem escrevi este conselho compreenderam, sem que tivesse a menor necessidade de ser mais explícito. Sua consciência lhes dirá: coragem, perseverança, estas são as únicas leis do sucesso. Um livro que eu gostaria de citar também, que dá um maior esclarecimento para nós, é o Intérprete de Deus, Jesus, Arquétipo do Amor, de Adenauer Novaes, que nos cita os versículos 24 e 25, que estão no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. A rocha representa a base sólida onde se alicerça o saber do espírito. É o subsolo de suas experiências reencarnatórias, nas quais apreende os paradigmas de que necessita para conhecer e se autodeterminar. Esse terreno densamente preparado contém valores nobres, habilidades e competências adquiridas nas relações que estabeleceu. A casa é o campo da consciência, onde se instala o que necessita para moldar o universo à sua disposição. Não basta ouvir ou tê-lo em mente. É necessário vivenciar aquilo que aprendeu para que nunca mais o perca. A vivência implica na aquisição dos paradigmas fundamentais para a consolidação do aprendido, na percepção de novos sentimentos e na construção da personalidade ótima, razão de suas buscas. Sua casa deverá estar robustamente construída para que não sucumba ao apego, ao medo e à inércia, os quais muitas vezes teimam em se revestir de projeções oportunas, enganando o viajante. Sem se dar conta de que deve desapegar-se principalmente dos velhos conceitos conservadores, de antigas ideias protetoras das sombras inconscientes, de arcaicos paradigmas religiosos, deve, de tempos em tempos, reformá-la, preparando-a para novos desafios do tempo. É mister que de fato ouça, pratique e transforme a si e o mundo, para que ele se torne o próprio reino dos céus. A casa da rocha, é a que não sucumbe, que não se destrói e que suporta construir sobre os seus alicerces o grande edifício da vida. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
A vida humana é uma fase em que o espírito se depara com a consciência de si. No corpo ou fora dele, aprende o que necessita para libertar-se da matéria, grande molde para suas representações no mundo fenomênico. Suas inabaláveis e firmes bases, em que se apoia sua estrutura de personalidade, fundada em poderosos valores éticos, lhe dão a sustentação para que a vida amenize suas dores. Graças a essa personalidade, galga altas e valiosas posições em que melhor serve ao seu próximo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Todas as vezes que é confrontado com seu passado, compreende as razões de sua ignorância, não se culpa nem se pune, mas busca a vivência de experiências educativas que possam garantir que seu futuro será melhor e mais proveitoso espiritualmente. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo Homens de Fé, fala que é interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os seus ensinamentos e pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente de atenção e boa vontade. Perante as lições de Jesus, ensinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Se observarmos a natureza, vamos ver que para frutificar, a semente tem que sofrer o peso da terra, a umidade do solo, o calor do sol, para germinar. Que para uma pedra bruta se tornar uma joia, tem que ser submetida a altas temperaturas, a marreta, e tem que ser lapidada para brilhar. Pois bem, nós também nos tornamos espíritos puros. Para nos tornarmos espíritos puros, temos que passar por expiações e provas para formar o ser ideal, que adquiriu suas virtudes nas várias experiências, adquirindo sabedoria ao passar pelas vicissitudes da vida com resignação proativa, ou seja, com coragem, se submetendo à vontade do Criador, sem revolta, com convicção de que somos eternos e tudo podemos naquele que é nosso Pai amoroso, que espera que nos aproximemos dele e torce pela nossa felicidade. Para encerrar, trouxemos um trechinho do livro Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles, do capítulo Vivência Evangélica. Diante das vacuidades atraentes, que logo se desvanecem, vigia e persevera na sã conduta. Na corrida louca da posse e do triunfo ilusório, recobra o alento, trabalho íntimo com vigilância. Verbalmente convocado ao túmulo ou à desordem no lugar onde fugem as joias enganosas da sagacidade, que triunfa, silencia a cobiça e medita. Ante o êxito sobre as brases da ignorância ou do crime, evolve o coração atormentado nos tecidos da prece e acerena-te. Estás informado do amanhã que a todos indubitavelmente nos alcançará. Já experimentastes mais de uma vez o sabor da felicidade legítima.
aquela que não faz acompanhar de inquietação nem do receio de perdê-la. Meditaste em torno das horas juvenis, oferecendo rotas à madureza. Persevera ainda e agora insiste na vivência evangélica, trabalhando na greba redentora. Vês os que passam ociosos e invejados, como se fosses desditoso. Pouco te importam as dificuldades de agora. Não te deixes seduzir pelos tecidos luzidios que cobrem os corpos inclinados para baixo. Prossegue fiel, sem lamentos, e transforma a tua cruz das tuas provações em 2 asas sublimes, para, terminada a tarefa da noite aflitiva, poderes desferir glorioso voo em ressurreição luminosa. Agora, vibremos pela harmonia do universo e pela melhora do nosso planeta. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que sejam inspirados a tomar boas resoluções. Vibremos pela nossa comunidade, pelos vários templos religiosos de oração, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vibremos pelos nossos amigos, pela nossa família e por aqueles que não gostam de nós. Vamos pedir licença para fazer uma vibração por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho para nos melhorar e nos aproximar do Criador. Obrigado a Deus por tudo que nos cerca, para a nossa evolução e para alcançarmos a felicidade. Obrigado a você que tem nos assistido neste canal. Esperamos que tenham gostado, que continuem conosco, fiquem bem, se inscrevam, façam comentários, deem um joinha e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muita paz.